Talvez você não tenha 30 anos ainda, talvez você já passou dos 30, mas independente se você passou dos 30 ou se você ainda vai fazer, o que eu vou te falar pode funcionar para você, porque nesse vídeo eu quero te falar 10 coisas que você deve fazer se quiser ter sucesso antes dos 30. Primeira coisa, você deve morar sozinho. Meu Deus, Thiago, eu preciso morar sozinho? Sim, você precisa sair de perto da tua parentela. Isso é uma coisa extremamente importante. A maior parte das pessoas não se dá conta disso ou se dá conta disso tarde demais. Os nossos parentes, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que convivem na nossa casa, normalmente são limitadores para o nosso sucesso. É claro, a sua mãe te educa, te ajuda, né? Faz tudo que ela pode por você. Só que o bolo jamais vai crescer além da forma. Pense comigo, qual é o sucesso que o seu pai e a sua mãe adquiriram na vida deles até agora? Não quer dizer que o seu pai e a sua mãe são pessoas horríveis e terríveis, não é isso. Mas normalmente pais e mães são pessoas negativas, são pessoas que vão invalidar seus sonhos, são pessoas que quando você contar a sua ideia, ela vai falar, meu Deus, menino, para com isso. Se for uma ideia muito mirabolante, uma ideia diferente demais, normalmente a sua mãe preocupada com você, ela vai falar, meu filho, não faz isso, vai procurar tal coisa, faz um concurso, faz isso, faz aquilo. Ou seja, eles tendem a desmotivar o jovem empreendedor. Quando você pensa em empreender e ir para uma ideia nova e fizer uma coisa que para eles é muito arriscada, eles vão tentar te convencer que você não deve fazer isso porque eles têm medo que você quebre a cara. Mas é a exposição ao risco que vai fazer você crescer. Então é por isso que na maior parte das vezes é muito melhor você morar sozinho. E aí você vai ter o quê? A companhia dos livros, a companhia das mentorias, dos treinamentos que você vai fazer lá no aconchego da sua casa sozinho. E também tem aquele benefício que eu só fui descobrir depois que eu casei, de não dar satisfação para ninguém. É claro, né? Pra tua esposa você precisa dar. Segunda coisa, arrisque mais. Tem muita gente que quer alcançar o sucesso, mas tem medo do risco. E quanto maior o risco, maior o ganho. E entenda o seguinte, errar não é uma escolha, errar é uma etapa. E a maior parte das pessoas tem medo de arriscar porque elas têm medo de errar. E quem não erra é porque não tenta nada novo. Então, pare de ter medo de errar e comece a gostar do risco. Comece a fazer amizade com ele. Inclusive o Jack Ma, que é o homem mais rico da China, ele dá um grande conselho para os jovens. Ele fala, cara, se você tem menos de 30 anos, arrisque. Bota a cara. Não tem problema se você quebrar a cara, se você se endividar, se você se frustrar, se você bater cabeça e demorar para as coisas acontecerem ou se você arriscar tudo e coisas derem errado. Porque você tem energia para se recuperar. Você tem energia para fazer de novo, você tem energia pra se levantar, independente da merda que você entrar. É claro, você só não pode morrer, né? Mas não quer dizer que você vai agir de forma irresponsável, mas a intenção é que você arrisque mais e realmente bote a cara nas coisas e comece a fazer entendendo que o risco faz parte do crescimento. E até os 30 anos, você tem tempo pra poder se recuperar de qualquer tombo que você tomar. Terceira coisa, domine as suas finanças. A gente tem o mau hábito de não gerenciar as nossas finanças. A gente não anota o que a gente ganha, a gente não anota o que a gente gasta, a gente tem controle zero sobre as nossas contas. E o pior ainda, a gente traz aquele costuminho gostoso, né? Do nosso pai, da nossa mãe, de fazer crediário, de comprar parcelado e de se endividar. E tem aquela frase, né, que as pessoas mais antigas têm o costume de falar, se a gente quiser ter alguma coisa na vida, não tem como, a gente tem que comprar parcelado. Comece a administrar suas finanças, comece a criar o hábito de comprar à vista todas as coisas, ou seja, tudo que você for adquirir, construir e comprar, crie o hábito de comprar à vista, porque você só vai contar com o agora, com o dinheiro que você tem. E é claro, depois, no futuro, quando você tiver uma maturidade financeira maior, aí você começa a tomar crédito, pegar crédito no mercado, porque aí você vai ter maturidade para gerenciar tudo isso. Entendendo a realidade do brasileiro, já está provado por A mais B que o brasileiro não tem muita maturidade para comprar a prazo. Quarta coisa, supere o medo do desconhecido. Isso tem muito a ver com a coisa anterior que a gente falou, que tem a ver com o risco. Se você é jovem, tá na hora de você tentar coisas novas. Cara, vai fazer um intercâmbio, vai viajar para outro país, nem que for um mochilão. Pega uma mochila nas costas, vai conhecer novas culturas, vai fazer coisas novas, vai desbravar esse mundo, vai aprender
aprender uma nova língua, comece de uma vez por todas a tentar coisas novas, a fazer coisas novas. Entenda o seguinte, do outro lado do medo existe um novo você que você não conhece. Do outro lado do medo existe um novo Thiago. E normalmente é uma versão melhor do Thiago. E é por isso que eu não deixo o medo me parar. Toda vez que tem uma coisa nova, uma coisa desconhecida, eu não chego simplesmente e falo, não vou fazer isso, simplesmente porque eu tenho medo de coisas que são desconhecidas. Primeiro passo, eu vou estudar, eu vou provar, eu vou ver se aquilo realmente faz sentido. E eu vejo que muitas vezes a gente vai na ideia das outras pessoas, né? E é outro erro que a gente comete que é muito grave. Você precisa ouvir conselhos, aceitar conselhos, é muito importante isso. Mas se tem uma coisa que limita as pessoas é acreditar em crenças que simplesmente ensinaram pra gente. Aí fala pra você, ô menino, não deixa o chinelo virado que você vai morrer amanhã. E aí você vai lá e tem o costume de deixar o chinelo virado. Mas um belo dia você já tentou deixar desvirado pra ver se funciona? A gente tem que começar a combater algumas crenças limitantes que colocaram na gente. A gente tem que começar a combater algumas coisas que colocaram na nossa cabeça e simplesmente viraram algumas regras que, cara, no fim das contas, não faz o menor sentido, não tem nada a ver, é simplesmente uma coisa cultural, é uma regra que colocaram na nossa mente e a gente tá seguindo isso como se isso fosse mudar alguma coisa e no fim das contas só tá atrasando a nossa vida. Então comece a buscar o conhecimento por você mesmo. E é igual a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quinta coisa, escolha muito bem os seus parceiros. Na verdade, o seu parceiro. Isso quer dizer o quê, Thiago? Quando a gente é molecão, inclusive eu me considero um molecão também. E aí, só que a diferença é que eu já fiz a minha escolha, eu já tô muito bem casado, eu tenho uma esposa incrível, maravilhosa, que tá comigo desde o início. Mas talvez você não teve ainda a mesma sorte que eu, você não encontrou ainda a pessoa certa pra você. Escolha muito bem o seu parceiro, a sua parceira, a pessoa que vai estar do seu lado. Analisa muito bem quem é a pessoa que vai estar do seu lado. O grande erro é permanecer do lado e namorar ou casar, pior ainda se você casar com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você, uma pessoa que não tá buscando coisas que estão na mesma direção que você. Aí você quer viajar, quer desbravar o mundo, outra pessoa quer ficar em casa. Você é um cara mais caseiro, quer ficar em casa, essa pessoa quer viajar. Entende? Os seus objetivos e os objetivos dessa outra pessoa não se conversam e para você realizar os seus objetivos, essa pessoa vai ter que deixar de realizar os dela. E se ela quiser realizar os dela, você vai ter que deixar de realizar os seus. Então encontre alguém que vai voar com você, alguém que vai estar do seu lado, vai te apoiar e vocês dois juntos vão correr atrás desse objetivo em comum. Sexta coisa, aprenda a receber e aprenda a dar feedback. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o problema não é dar problema, o problema é como os problemas são resolvidos. Eu sempre falo isso e tem muita gente que ainda não aprendeu a ouvir opinião dos outros, não aprendeu a ouvir um feedback. Então muitas vezes tem pessoas que vão chegar pra você e vão falar, ô fulano, ó, eu penso assim, 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 assado, você pode deixar de fazer isso, você pode deixar de fazer aquilo, tem como isso, tem como aquilo. As pessoas vão chegar e vão falar pra você coisas que elas não estão felizes e não estão contentes. Você tem que ter sabedoria e maturidade pra ouvir muitas vezes uma crítica. Inclusive, tem outro texto na Bíblia, olha que beleza, vou falar de coisa da Bíblia aqui, ó. Inclusive, tem outro texto na Bíblia que fala o seguinte, vê tudo, retende o que é bom. Vai chegar muita gente pra você e muitas vezes vai fazer uma crítica que às vezes você não concorda. Só que você não precisa ficar rebatendo. O falar é prata, mas o calar é ouro. Então muitas vezes você só fica quieto, ouve e fala, entendi fulano, entendi. Não, vou me atentar pra isso que você tá falando. Se for uma coisa que realmente não fizer o menor sentido, segue a tua vida e deixa a coisa rolar, entendeu? Mas muitas vezes o que a pessoa tá falando realmente faz sentido. Então ao invés de tentar se justificar e se explicar, tenta ouvir o outro lado e perceba se realmente o que você fez machucou aquela pessoa, se realmente aquilo tem a ver, se realmente aquilo faz sentido e se vale a pena você mudar, melhorar ou corrigir aquilo que aquela outra pessoa falou. E também aprenda a falar as coisas que você pensa, porque muitas vezes, ó, você só tá ali levando porrada, tá acontecendo um monte de coisa e você não tem boca pra falar nada, né, lindeza? Você tem que muitas vezes falar o que você pensa. E cara, eu falo o que eu penso. Diga tudo o que você precisa dizer, mas diga com amorosidade. Qualquer feedback que a gente for dar, a gente tem que dar com amorosidade, não é dando esporro nos outros. Não, você pode falar qualquer coisa, mas fale com amor, fale com palavras que as pessoas vão compreender o que você tá querendo dizer. Você não precisa humilhar ninguém, você não precisa
precisa gritar com ninguém. Você pode simplesmente expor a sua opinião e mostrar para as pessoas o seu ponto de vista, sem ofender, sem machucar e sem magoar ninguém. Sétima coisa, comece a empreender. Como assim, Thiago? Você tá querendo dizer então que eu preciso abrir um negócio? É isso que você tá me sugerindo? O que é empreender? Empreender quer dizer você usar os seus recursos para conseguir qualquer coisa que você queira. E tem um monte de gente que simplesmente vai pro trabalho, volta, vai pra faculdade e vive aquela vida, aquela corrida dos ratos infinita e não constrói nada novo, não corre atrás de nenhum objetivo novo, não empreende as suas forças, suas energias, seus recursos, seu conhecimento em nada novo. E sendo bem sincero com você, se você não empreende as suas energias, seu conhecimento, seus recursos, a sua força em nada, você não vai conquistar nada de novo nessa vida. Talvez no máximo você vai voltar aí com um celular novo pra casa e talvez vai comprar umas roupas novas de vez em quando, mas daqui 10 anos você vai olhar pra você vai estar no mesmo lugar, morando na mesma casa com as mesmas pessoas, às vezes tendo o mesmo carro e simplesmente parece que a sua vida parou no tempo, porque você não começou e não desenvolveu o hábito de empreender. Então, qual é o objetivo que você quer alcançar? Qual é o seu grande sonho? Qual é a sua meta? Você quer abrir um negócio? Você quer se transformar num astro de Hollywood? Você quer ser o quê? Comece a buscar isso com todas as suas forças, independente do que as pessoas falarem, entendeu? Comece a correr atrás disso, porque a melhor hora para você empreender era 5 anos atrás. Se você tivesse plantado uma árvore há 5 anos atrás, agora você estaria colhendo os frutos. Então, comece a fazer o quanto antes, porque o quanto antes você também colherá os frutos do que você plantou. Oitava coisa, vença o vício da aceitação. Como assim, Thiago, vencer o vício da aceitação? Quer dizer que eu gosto de ser aceito? Eu tenho o vício de ser aceito, é isso? É tipo uma droga? Exatamente. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer que as pessoas gostem dele ou dela, entendeu? Você usa roupas, você se veste, você tá de acordo com a moda, por quê? Porque se você usar uma roupa estranha, as pessoas vão te olhar estranho na rua. Você fala de tal jeito, assim, assado, porque as pessoas vão te julgar se você falar diferente. E aí você fala como as pessoas querem, você faz uma porrada de coisas simplesmente para você ser aceito, para você ser amado. A gente tem um vício de ser aceito, o vício da aceitação, e a gente tem que perder esse vício, porque não tem como. A gente precisa perder o vício de ser aceito, sabe por quê? Por uma única coisa. Ou você escolhe fazer sucesso, ou você se preocupa com o que as pessoas pensam sobre você, sabe por quê? Porque não dá para você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Nona coisa, fale inglês, lindeza! Oi, Thiago, você fala inglês? Sim, eu falo inglês. Mas o seu inglês é perfeito? O seu inglês é perfeitinho? Como é que... Não. O meu inglês, ele é ruim, o meu inglês, ele é carregado de sotaque, eu erro um monte de coisa, de gramática, disso, daquilo, entendeu? E muitas vezes, em algumas horas, o meu inglês parece o inglês de índio. Mas sabe uma coisa que eu nunca deixo de fazer com ele? Me comunicar. Inglês fluente não é o inglês perfeito. Ao contrário do que todo mundo pensa, inglês fluente é o inglês que flui. Enquanto você tá aí tentando corrigir o problema de inglês dos outros, não sei o quê, ou querendo ser o cara perfeitão, tem gente fechando contratos milionários simplesmente usando aquele inglês ruinzão. Comece a falar um outro idioma, de preferência a língua universal do mundo, que é o inglês. Por exemplo, a China é um mercado que cresce cada vez mais. E se você pensar em empreender, abrir um negócio, a sua empresa crescer, parabéns, você vai começar a fazer negócios com a China. E se você não quer ser passado para trás lá na China e quer fazer bons negócios, é importante você falar inglês. Se você vai fechar negócio com os Estados Unidos, é importante você falar inglês. Cara, você não faz ideia da alegria que eu senti quando eu vi os benefícios de falar inglês. Eu tive o privilégio de fazer uma reunião em inglês. Foi a primeira reunião totalmente em inglês que eu fiz, do início até o fim, entendendo tudo que a pessoa falava. Eu fiz uma reunião com o diretor mundial de parcerias do YouTube. Sabe o que isso quer dizer? Esse é o cara responsável por cuidar de todos os influenciadores, todos os youtubers, todos os influenciadores do YouTube do mundo. E eu tive o privilégio de fazer uma reunião com esse cara. E, meu, foi incrível. Eu quase chorei no dia por estar falando com ele. Sim, foi uma coisa muito foda. Mas o melhor de tudo isso foi poder fazer uma reunião inteira em inglês e ver o fruto do meu esforço sendo recompensado. Era uma oportunidade que eu não teria se eu não falasse. Comece a estudar inglês. Aí, Thiago, eu preciso ter inglês perfeito? Cara, se você souber e conseguir entender o que as pessoas falam, conseguir se virar, conseguir usar o seu inglês, já é um excelente caminho.
caminho. E 10ª e última coisa, crie o hábito, desenvolva o hábito de investir no melhor lugar do mundo. Qual? A Bolsa de Valores, Thiago? Onde, Thiago? No Tesouro Direto, no Tesouro Selic, investir no banco, no CDB, LCI, LCA? Onde é que eu vou investir em debêntures, Thiago? Qual é o lugar que você está se referindo da poupança? É na poupança? Não! Investir em você. Você é o seu maior patrimônio e você precisa fazer esse patrimônio render, ter juros, se multiplicar. Você precisa fazer o seu conhecimento se multiplicar. Você precisa fazer suas habilidades se multiplicarem. Você precisa multiplicar os seus talentos, multiplicar quem você é. E à medida que você se torna alguém com conhecimentos e habilidades mais valiosas, você começa a valer mais, você começa a ganhar mais e você começa a ter mais resultados. Então, desenvolva o hábito de ler livros, fazer treinamentos, fazer mentorias, ir em eventos, se relacionar com pessoas novas, aprender, abrir a sua mente para o conhecimento e ser um viciado em conhecimento e em aprender coisas novas. Invista em você e você com certeza vai colher frutos incríveis se você cumprir essas 10 coisas que eu acabei de falar aqui antes dos 30 anos. Pô, Thiago, aí você me ferra, né? Porque agora eu tenho mais de 30 anos, eu vou fazer o quê? Bom, agora tá na hora de você correr atrás do prejuízo. E se você aplicar essas 10 coisas aqui, com certeza você pode ter muito resultado também, mesmo que você tenha passado dos 30. Então é isso aí, o topo é 9.